E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Vamos ler todos juntos? E disse-lhes: amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de meditar em Tua Palavra. Dai-nos a Tua direção neste momento e edifica as nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar um pouquinho com os irmãos nessa manhã sobre os desafios evangelísticos nos dias atuais. Lembro que quando nós fomos para o seminário nos preparar para servirmos ao Senhor, logo que nós chegamos, no primeiro ano, nos colocaram numa equipe de evangelismo com mais 3 pessoas. Era eu, a Vânia, naquela época a gente ainda não tinha as meninas, estavam a caminho no projeto de Deus, porque logo elas nasceram no nosso primeiro ano ali no seminário, e mais 3 pessoas. E nós tínhamos o privilégio de sair todos os domingos, após período de EBD no seminário, que era lá dentro, interno, e juntávamos a equipe, cada equipe tinha outras, cada equipe ia para um lado, para uma cidade. A nossa cidade onde nós evangelizarmos se chamava Califórnia, mas não é nos Estados Unidos, tá, irmãos? Califórnia, aqui no Paraná, numa cidadezinha que fica entre Marilândia do Sul e Apucarana. Inclusive a Caixa Econômica andou fazendo uma gravação de um comercial nessa cidadezinha, e a cidadezinha de Califórnia é um pouquinho conhecida justamente por causa desse comercial que a Caixa Econômica gravou lá. E nós tínhamos o nosso momento de evangelístico na casa de uma senhora, e ela tinha 2 filhos e uma filha, que frequentava a igreja evangélica fundamentalista em Califórnia, que hoje é uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, cujo pastor Jaiderson era o pastor principal daquela igreja. E a gente ia fazer evangelismo na casa daquela senhora, e sempre que nós chegávamos na casa da senhora, o filho dela sentava na mesa, em cima da mesa, e ela ficava ao lado com a outra filha, e nós ficávamos em torno ali, e sempre que nós abríamos a Bíblia para falar do Evangelho para aquela senhora e para a família, o filho dela ficava possesso. O demônio entrava no corpo daquele menino, daquele rapaz, e ele ficava perturbando o nosso evangelismo todo, falando grosso, xingando, querendo tomar as Bíblias da nossa mão, e todo domingo era assim. E a gente orava ali para ele, para ela, para a família, e sempre o demônio perturbava por meio daquele rapaz. Era pedir para abrir a Bíblia, para falar do Evangelho, o demônio tomava posse do corpo daquele rapaz. Era um rapaz bem alemãozão assim, tinha um olho bem azul mesmo, bem polaco, e os olhos dele ficava bem vermelho, e ele ficava muito bravo, e queria bater na Bíblia, queria derrubar a Bíblia. Era um desafio muito grande para nós, irmãos, porque particularmente eu nunca tinha tido uma experiência de ver alguém possesso na minha frente e ter que lidar com aquilo. Mas era um desafio muito grande quando a gente chegava na casa daquela senhora. Mas nós passamos quase um ano evangelizando ali, e a última notícia que nós tivemos dela e da filha é que as duas estavam frequentando a igreja evangélica em Califórnia. O filho, nós não tivemos mais notícia dele, não sabemos o que aconteceu, mas era um desafio evangelístico muito grande para as nossas vidas. Sempre que nós nos colocamos para fazer a obra de Deus, principalmente evangelismo e missões, você pode ter certeza que nós vamos enfrentar desafios. E esses desafios, irmãos, eles são diversos. Hoje, nós vivemos num mundo globalizado, vivemos num mundo digital, mas ainda assim,
mesmo com todos esses desafios da globalização e do mundo digital, nós ouvimos o chamado de Cristo dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E como essa comissão, irmãos, ela ressoa tão forte na época atual em que nós estamos vivendo. Imagine um farol solitário à beira de um penhasco, cujas suas luzes fortes atravessam a escuridão da noite, clareiam as ondas tumultuadas do mar, e os navios à distância, à deriva, perdidos, veem aquela luz e encontram direção, evitando os perigos ocultos. Assim como esse farol, irmãos, a igreja serve como um guia para o mundo, muitas vezes confuso e tumultuado, apontando para a verdade salvadora de Cristo. Então, existem alguns desafios evangelísticos que todos nós devemos superar. Então, se você quiser, e eu penso que você quer, pois é uma ordem de Cristo para nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas no momento que nós nos colocamos para evangelizarmos, para fazermos missões, desafios virão. E um deles é entender o coração de Deus. Um dos desafios evangelísticos é entendermos como Deus pensa, o que Deus quer das nossas vidas, ou o que Deus quer do mundo, o que Deus pensa das pessoas que estão perdidas. Nós temos que entender, irmãos, que Deus possui um desejo universal de salvar as pessoas que estão perdidas. Quando você lê o capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, nós temos uma sequência de 3 parábolas. Nós achamos ali a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, ou do filho pródigo, mostrando, irmãos, a alegria de Deus ao recuperar o que está perdido. A visão de Deus é a visão para o mundo, de salvar pessoas que estão perdidas. E o meio que Deus usa, irmãos, para salvar pessoas perdidas é o evangelho. Através da nossa disposição de irmos e de contribuirmos para que o evangelho seja pregado e alcance as pessoas que estão perdidas. Para isso, nós precisamos, irmãos, entender a necessidade atual. O mundo que nós pregamos hoje, o mundo que nós evangelizamos hoje, o mundo que os missionários se envolvem hoje, não é o mesmo mundo de séculos atrás. As pessoas pensam diferentes, as pessoas agem diferentes, as pessoas se relacionam de forma diferente. E quando eu penso nesse desafio de entender a necessidade atual para levarmos o evangelho a todo aquele que está perdido, eu não consigo falar disso sem pensar no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo, ele prega no Areópago e ele encontra ali um altar ao Deus desconhecido, várias pessoas, até mesmo com boas intenções, mas de forma errada, buscando a Deus. Mas Paulo, ele para e prega em Atenas e ele adapta a sua abordagem à necessidade atual daquele momento. Quando você lê Atos 17, você percebe que Paulo considerou as perguntas daquelas pessoas que estavam ali no Areópago. Você também percebe que Paulo atentou para as necessidades daquelas pessoas que estavam naquele momento. Paulo, ele faz igual Jesus. Jesus era muito bom em fazer isso. Jesus, quando pregava, falava das suas parábolas, pregava a sua mensagem, ele olhava as pessoas que estavam ao seu redor, olhava a situação atual do momento, um contexto atual. Geralmente ele usava um gancho da natureza, pegava a ideia de um pão, da água, daquilo que estava ao seu redor, usava, fazia uma ilustração e aí trazia as pessoas para si, para pregar a sua mensagem de forma impactante. O que Paulo faz em Atos 17? O que Jesus fez. Ele olha o que estava acontecendo, ele percebe algumas pessoas adorando um Deus desconhecido, que construíram um altar, ele olha aquela situação, usa daquilo como uma ilustração e traz as pessoas para si.
Paulo, irmãos, ele não muda em Atos 17 a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica, ela continua sendo o cerne da nossa mensagem. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá como é para toda a eternidade. Paulo não muda o cerne da sua mensagem, mas ele muda a forma que ele prega a sua mensagem, para alcançar o pessoal que ele estava falando naquele momento. Assim, irmãos, nós podemos usar as ferramentas que estão ao nosso alcance para nós pregarmos o Evangelho. O que você faz com o seu Facebook? O que você faz com o seu Instagram? O que você navega no YouTube? Como você usa as suas redes sociais? Você pode usar desses meios para que o Evangelho chegue a mais pessoas. Aliás, o TBM faz isso. Nós temos o nosso canal no YouTube, onde as mensagens estão lá, para que pessoas possam digitar os textos lá, o tema, e ouvir aquilo que elas precisam para o momento. Então, o que você faz com as suas redes sociais? O que nós podemos usar, os meios que nós podemos usar para levarmos a nossa mensagem às pessoas? Então, irmãos, nós muitas vezes não vamos aos lugares porque nós não temos possibilidade, mas por meio da igreja nós contribuímos com pessoas que chegam onde nós não podemos chegar e que alcançam diferentes campos que nós mesmos individualmente não podemos alcançar. São frentes evangelísticas com as quais nós estamos contribuindo para levar a mensagem do Senhor adiante. Então existem meios, existem formas que nós podemos usar para levar a mensagem a este mundo atual. Não sei se os irmãos aqui têm costume de pescar. Quem gosta de pescar aqui? Olha lá, 1, 2, um monte de gente, né? Imagine um pescador, irmãos, que tem uma caixa repleta de iscas. E ele, em vez de usar a mesma isca para todos os tipos de peixe, o que ele faz? Ele observa o rio, ele observa a maré, ele observa o ambiente, considera o tipo de peixe que deseja pescar, escolhe a isca de acordo com aquele peixe que ele quer pegar. É ou não é? Da mesma forma, enquanto a essência da nossa mensagem do Evangelho permanece a mesma, a forma como nós apresentamos pode e deve variar. São frentes missionárias, evangelísticas diferentes que nós ajudamos, que variam de projetos para projetos, mas com um único propósito: alcançar os perdidos com a mensagem do Evangelho. O povo perdido, o campo, o mar é diferente nesse Brasilzão afora que nós temos. As iscas são usadas para alcançar as pessoas nos diferentes campos deste mundo. Mas o Evangelho é o que Deus usa para salvar a vida das pessoas. Mas ele precisa chegar lá, onde estão esses perdidos. Um segundo desafio que nós enfrentamos, irmãos, além de entendermos o coração de Deus, para que essa mensagem seja levada adiante, é o desafio daquilo que eu chamo de o sacrifício da evangelização. Você sabe que quando você se dispõe para evangelizar, para fazer missões, deve haver pelo menos um pouquinho de sacrifício da nossa parte. Inclusive, Jesus nos lembra disso em Lucas 14:33, quando ele diz que nós não podemos ser seus discípulos, a menos que nós renunciemos a tudo o que temos. Olha o que diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Agora, o que significa renunciar a tudo o que tem, irmãos? Não significa que você deve deixar de amar as pessoas,
Renunciar a tudo que tem não significa que você deve abrir mão de suprir as necessidades da sua família. Não significa que você deve deixar de trabalhar. Já que eu tenho que renunciar tudo para seguir a Jesus, não vou nem trabalhar mais, né? Já que Jesus Cristo está voltando e eu tenho que renunciar para pregar o Evangelho, vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Não é isso. Não significa que você deve abrir mão de momentos de lazer, mas significa uma questão de prioridade. O que é a prioridade da sua vida nesse momento? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, aquilo que é prioritário, não muda a ordem dos seus fatores de vida, daquilo que você prioriza, não pode ser meu discípulo. E uma das ações de Cristo que nós devemos priorizar para as nossas vidas é o evangelismo, é missões. Amém, irmãos? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós lemos no início do culto, Mateus 28, onde nós temos ali também a ordem de irmos, pregarmos o evangelho, fazermos missões, e o Senhor estará conosco em todo o tempo. Mas além do sacrifício pessoal, que envolve o sacrifício de evangelização, existe também aquele sacrifício financeiro. Não tem como, irmãos, nós fazermos missões se nós não contribuirmos, se nós não dedicarmos o melhor para Deus na nossa promessa de fé, na nossa oferta para missões. Inclusive, em 2 Coríntios 9:7, nós somos lembrados por Paulo de que Deus ama aquele que doa com alegria. Amém, irmãos? E financiar o evangelismo por meio de nossas contribuições não é um peso, e não deve ser um peso, irmãos, mas uma oportunidade de semearmos no reino de Deus, de contribuirmos com o crescimento do reino de Deus, de lançarmos as nossas sementes para que pessoas perdidas conheçam o Evangelho. Nós, quando morávamos ali em Santa Catarina, uma da cultura das cidades era as fazendas, os colonos. As pessoas que colonizaram o local, eles chegaram e foram para o interior da cidade. E eles construíram as suas fazendas e passaram a viver da agricultura e da pecuária, da carne do gado, do leite, da plantação de soja, de milho e por aí afora. E sempre a gente estava ouvindo alguém falar sobre plantação. Do lado da nossa casa morava um rapaz chamado Itamar, que era engenheiro agrônomo, e ele tinha uma fazenda, e de vez em quando, para tentar puxar a conversa com ele, mesmo sem saber nada, eu não entendo nada de soja, de agricultura, de nada, mas eu tentava ficar puxando conversa com o Itamar, para ver se eu conseguia levar o Itamar para a igreja, ou suscitar algo no coração dele. Mas ele sempre dizia assim: pastor, o trabalho no campo é muito complicado. O agricultor, ele passa horas sob o sol escaldante, arando seu campo, semeando a semente, com esperança de que os dias vão passar, do que as semanas vão passar, do que os meses vão passar. Mas às vezes, realmente a semana passa, os dias passam, os meses passam, e nós demoramos todo esse tempo para ver uma sementinha brotar. E às vezes vem o sol, vem a chuva e nós perdemos boa parte da safra. Mas nós temos esperança de que a semente vai brotar, mesmo com todo o sacrifício. Da mesma forma, queridos, os esforços missionários que nós empreendemos requerem paciência. A colheita, ela até pode demorar, mas é garantida para aqueles que são fiéis. Amém, irmãos? Vale a pena nós contribuirmos com a obra missionária. Por mais que demore, a recompensa virá. Um terceiro sacrifício, nós já falamos de 2. O terceiro desafio para o evangelismo, irmãos,
é a necessidade que nós temos de capacitação. 2 Timóteo 2,15, Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem, o que, irmãos? O que significa manejar bem a palavra da verdade? Será que manejar bem a palavra da verdade é brincar de espada ao ar? Quem conhece essa brincadeira? Espada ao ar, e todo mundo levanta a Bíblia, a pessoa fala um versículo, já, aí todo mundo, tem gente que é bom nisso, né? Tem gente que é bom nisso, rapidinho ele consegue achar o versículo, já se coloca de pé e já fala, e tá. Mas será que manejar bem a palavra da verdade tem a ver com brincar de espada ao ar? Não, irmãos, não. Nós somos chamados a nos esforçarmos para apresentarmos a Deus aprovados como obreiros e obreiras que manuseiam bem, corretamente a palavra do Senhor. Com essa ideia, para explicar isso, em Efésios 4,14, Paulo diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Manusear bem a palavra da verdade é estarmos bem preparados para responder todo aquele que pedir razão da nossa fé. Manusearmos bem a palavra da verdade é sermos advertidos de que não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Precisamos vencer o desafio, irmãos, da desinformação bíblica. Como você pode vencer esse desafio, ou essa necessidade do evangelismo de capacitação? Participe do curso de 8 aulas da igreja, que vai começar daqui a algum tempo. Participe da escola dominical. Leia a Bíblia, não só leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, se aprofunde nos textos bíblicos, esteja firme numa igreja de princípios neotestamentários que exponham a Bíblia, que ensinam a Bíblia como ela é e nada mais. Assim nós vencemos essa necessidade de capacitação. Pensa num jovem que logo entrou para o exército, bem naquela época mesmo que se alista e tem que ir para o quartel. Inicialmente, quando ele chega lá, ele pode até se sentir fora do lugar, perdido, como cego no meio de tiroteio. Mas passa o tempo, passa meses de treinamento rigoroso, ele se transforma em um soldado bem preparado para enfrentar qualquer batalha. É dessa forma, irmãos, que funciona também na nossa vida cristã. Nós devemos ser treinados na palavra, preparados na palavra para enfrentar os desafios do campo evangelístico. Nós precisamos estar preparados, irmãos, porque as pessoas que estão pregando as heresias aí fora, eles estão se preparando a cada dia mais e mais. Conversa com os testemunhas de Jeová para você ver. Conversa com os mormons para você ver. Conversa com os espíritas para você ver. Você vai ver que mesmo errados, eles estão prontos para responder aquilo que eles creem. Eu já tive a oportunidade de conversar com testemunha de Jeová, que ele abriu a Bíblia no grego e leu o grego para mim, dizendo assim: olha, no grego diz assim. E começou a argumentar comigo. Por isso, irmãos, você quer evangelizar? Amém. Isso é preciso fazer, mas se prepare, entenda, estude a palavra de Deus e aplique na sua vida. Aproveita, irmãos, o púlpito da sua igreja, cujos pastores pregam a Bíblia como ela é. Aproveita a escola dominical, aproveita os cursos que nós temos aqui na igreja. Perdeu a pregação, perdeu o estudo, vai lá no canal da igreja no YouTube, acessa lá e assiste, anota e se aprofunda nisso. Mas eu tenho ainda aqui, irmãos, um quarto desafio. Vamos fazer uma recapitulação para a gente não esquecer. Primeiro,
Nós estamos falando de alguns desafios evangelísticos que todos nós devemos superar. Primeiro deles, entender o coração de Deus. Lembra que Deus deseja que todo homem chegue à salvação, que todo homem ouça a palavra e entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Segundo desafio foi o sacrifício da evangelização. Você precisa, um pouquinho que seja, de sacrifício pessoal. Jesus lembra que nós precisamos priorizar Ele e priorizar o seu reino. E dentro disso, também precisamos converter o nosso bolso. Amém, irmãos? E assim contribuirmos mais e mais com a obra missionária. O terceiro desafio, a necessidade de capacitação. E o quarto desafio, qual que é, irmãos? Quem sabe? Eu não falei ainda, por isso que vocês não sabem, eu vou falar agora. O quarto desafio é a confiança na presença de Deus. A confiança na presença de Deus. Quando você se coloca para evangelizar, para fazer missões, você pode ter certeza que Jesus está com você, que Jesus está conosco. Hebreus 13:5 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, o que ele diz ali, irmãos? Não te deixarei e nem te desampararei. Eu lembro quando Deus chama Moisés e diz para Moisés: vai lá para Faraó e fala o que eu estou mandando você falar. E Moisés, ele dá um monte de desculpa, né? Não, eu não posso ir, eu sou gago, chega lá eu não vou conseguir falar. O Senhor diz: vai, e diz que o eu sou te enviou. Eu vou estar com você, eu vou suprir a sua voz, eu vou mostrar o que você deve fazer. Assim é conosco, irmãos. Nós não podemos ter medo, temos que vencer o espírito de covardia que muitas vezes toma conta das nossas vidas. Paulo diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia. Precisamos vencer o medo de entregarmos um folheto, o medo de contribuirmos com missões. A Deus não vai suprir. Quem disse? Ele disse que vai suprir, estará conosco em todos os momentos, seja no nosso ir mesmo, seja no nosso contribuir. Deus está conosco, Ele vai suprir as nossas necessidades. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu lembro quando Deus comissiona Josué para a liderança do povo de Israel, um povo difícil, uma missão difícil, e Deus diz para Josué assim: ser forte, tenha coragem, não temas, não te desanimes, porque eu estarei contigo por onde quer que andares, eu não vou te desamparar. É assim, irmãos, os missionários que estão no campo não são desamparados por Deus, Deus está com eles. Quando nós saímos para entregar um folheto, para falarmos de Jesus, precisamos crer, Deus está conosco, Ele nos capacita para isso. E quando nós decidimos investir nossa vida para contribuir com missões, saiba de uma coisa, é pela fé. E se é pela fé, por isso que o nome é promessa de fé. E se é pela fé, Deus vai suprir aquilo que nós nos propomos a ajudar. Então, esse texto, ele nos lembra da promessa de Deus de nunca nos deixar ou abandonar. E aí, irmãos, eu não poderia deixar de citar o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor, Ele supre cada uma das nossas necessidades, Ele está conosco em todo tempo. Então o Salmo 23, como outros textos da Bíblia Sagrada, nos fala sobre o cuidado e orientação constante do Senhor para com as nossas vidas. Todo mundo que tem criança em casa sabe que a criança, ela sente segurança no pai, né? Você que tem filho pequeno sabe disso, ou teve filho pequeno sabe disso. E uma criança que caminha por um lugar escuro, um caminho negro, que não pode ver, ela sente medo. Sabia que o meu Levi, ele tem medo de escuro até hoje? E aí, às vezes ele quer ir lá no quarto, dentro de casa, né? Às vezes ele quer ir lá no quarto, ele fala para mim assim: pai, vem comigo. Eu falo para ele assim: mas por quê? O quarto é ali ao lado. Ele fala assim: eu estou com medo. Mas não vamos
maltratar o menino, né? Criança tem medo, é normal. Criança tem medo de escuro, tem adulto que tem medo de escuro. Tem gente adulta já de idade que não vai ali de noite porque tem medo de sair no escuro. Quem dirá a criança, né? Mas a criança, ela sente segurança no pai. Então, o medo pode se instalar facilmente no coração de uma criança. Mas quando ela segura na mão do pai, parece que ela vence o medo, ela vence tudo, ela vira o Superman. Quando ela está com o pai ao lado, ela encontra conforto, ela encontra segurança. Então, da mesma forma, irmãos, mesmo nos desafios de missões, nós temos a segurança da mão de Deus nos guiando em todo o tempo. Você pode ter certeza disso. Para nós concluirmos, o chamado para evangelizarmos, irmãos, é muito relevante nos dias de hoje. Temos desafios que devem ser superados. Nos tempos bíblicos, Paulo também teve desafios, Pedro teve desafios, os apóstolos tiveram desafios, Jesus enfrentou desafios. Não é diferente conosco hoje, nós temos os nossos desafios, Deus nos mostra como podemos superá-los. Então, armados com a verdade, irmãos, palavra da verdade, né? Armados com a armadura de Deus, de Efésios 6, guiados pelo Espírito Santo do Senhor, nós somos chamados a brilhar a luz de Cristo em cada campo do mundo moderno que nós vivemos. Em cada canto do mundo moderno que nós vivemos. Basta nós queremos enfrentar esses desafios de maneira correta. E nós temos, então, alguns desafios para nós enfrentarmos. Primeiro deles, entender o coração de Deus. Segundo, temos o sacrifício que o próprio ministério de evangelismo nos oferece. O terceiro, a necessidade de nos capacitarmos, é um desafio, porque você precisa dar mais da sua vida, você precisa dedicar tempo para isso, você precisa reservar 1 hora para isso, ou meia hora que seja, para você ser treinado na palavra. E quarto desafio, a confiança na presença do Senhor, que aliás, é uma promessa sendo cumprida na vida daqueles que vão, que querem contribuir e dedicam sua vida para a obra missionária. Que Deus te abençoe. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor nosso Deus,